Bem, nosso estudo de hoje é a lição 16 do livro Pensamento e Vida e tem por título Vocação. A vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Todavia, comumente, retomamos do berço a senda que já perlustramos, seja para a continuação da obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. De qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é a carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário, o lavrador, estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos, de que se valeu o Divino Mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade divina, infinita. Cada espírito recebe no plano em que se encontra certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz das nossas paixões desgovernadas, no alocado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta, quando se nos desgasta o corpo terrestre, com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o instituto da reencarnação funciona com valores exatos. E como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que criou reflexos de crueldade perseguindo inocentes costuma voltar ao mesmo tribunal onde exercer as suas luzidas funções, com as lágrimas de réu condenado injustamente, para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs no outro tempo a vítimas indefesas. O médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues retorna ao hospital que espezinhou como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. O grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para os serviços do campo vem de novo a gleba que explorou com vileza de sentimento, na condição de pobre lidador padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente a esperança dos outros. Artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis, à feição de habilidosos trabalhadores da última classe. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com esquecimento dos mais altos deveres que lhe marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram, na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. E comumente, de retorno, suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos por onde passem, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas, porquanto é da lei que venhamos a colher os reflexos de nossas próprias ações, implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Interessante que a lição começa falando de vocação, tem o título de vocação, mas ela vem falar, na verdade, no final, sobre expiação. Por quê? A gente está sempre lembrando um jargão espírita. Existe muita injustiça nesse mundo, mas não existe injustiçado. Vamos colocar uma coisa na cabeça inicialmente. As vocações que a gente traz, elas não foram implantadas como se fosse um chip de memória no cérebro de cada um. Elas são resultados de anos de dedicação, experiências que a gente teve anteriormente e que ficam solidificadas mesmo, guardadas como se fosse num HD. Esse HD é o nosso perispírito, é que a nossa memória espiritual. E o que acontece? A gente vai perceber que a gente traz aptidões diversas e que cada vez que a gente desvirtua essas vocações que a gente traz, a gente acaba caindo em momentos de aflição aqui na Terra. Por quê?
Porque o que acontece? Se cada um fizesse aquilo para o qual nasceu para fazer e tem gosto, prazer e até o mesmo conhecimento, técnica para fazer, a gente usa um jargão, né? Escolha um trabalho que você ama e você não vai precisar trabalhar um dia sequer. Você estaria com muito prazer, mas o problema é que a gente chega aqui e a gente se defronta com contas para pagar, com despesas, e às vezes quer ganhar o dinheiro. E aí, quando vai querer ganhar o dinheiro, busca às vezes outras atividades que não são aquelas que fazem parte da nossa programação normal. E aí é que entra o momento de aflição. Você fazer uma coisa que você não tem vocação para fazer. Eu conheço amigos que, como juiz de direito, tiveram que fazer terapias porque estavam entrando em depressão, porque qual era o dilema? E agora, como é que eu largo uma profissão ganhando o que ganho e tendo que se adaptar também a não fazer algumas coisas que não tem aptidão, vocação nenhuma para fazer? Às vezes a pessoa faz um concurso público pensando só no salário, esquecendo de quais são as atribuições da função, do cargo que vai ocupar no futuro. E aí o Emmanuel, ele vem chamar a atenção para a gente que cada um de nós, a gente recebe como se fosse aquela parábola do que Jesus conta para a gente dos talentos. Um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1. E cada um vai empregar o seu talento. Uma vez a gente ouviu também de um espírito falando sobre o mundo de regeneração, e falando, olha, no mundo de regeneração, o que vai acontecer? Eu, por exemplo, eu sou músico, toco piano. Falou, se você fosse para o mundo de regeneração hoje, você precisaria de um piano, de um local arejado, de um local agradável para você desenvolver a sua música e das partituras, que até um pouco tempo atrás a gente imaginava aquela prateleira cheia de partituras, hoje não, a gente sabe que tudo cabe num HD e que a gente consegue colocar aqui na frente da gente todas as partituras sem precisar ocupar muito espaço. E aquilo ali seria o suficiente. Agora, uma outra pessoa que tem a vocação para trabalhar, por exemplo, na descoberta da cura de uma doença, ele vai precisar de laboratório, de equipe especializada para isso, vai ter, de repente, todo um aparato muito maior do que apenas um piano numa sala, e ele vai estar feliz fazendo o que ele nasceu para fazer, e você vai estar feliz nascendo porque você está fazendo o que você nasceu para fazer. Agora, quando a gente desvirtua, a gente começa a fazer coisas que não era aquilo que a gente queria fazer, e principalmente com segundas intenções, entra nessa parte final, em que o Emmanuel dá aqui um repertório farto para a gente de expiações. A gente pode dizer que esse cientista que começou a descobrir a cura da doença, ele de repente ele resolve promover guerra biológica, construindo um vírus que vai destruir a humanidade. O que acontece? Daqui a pouco ele reencarna, e quando ele reencarnar, provavelmente vítima do próprio vírus, vai sofrer as consequências do vírus, para daqui a pouco ele começar aos poucos a reencarnar para poder integrar a equipe que está agora desconstruindo, buscando agora os anticorpos, buscando agora a vacina para esse vírus que ele construiu. E é assim que o Emmanuel vai dizer para a gente, como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que foi cruel, veja bem que coisa interessante, ele fala, daqui a pouco costuma voltar ao mesmo tribunal, mas agora como aquele condenado que foi injustamente condenado. Olha só que coisa interessante. E a gente tem várias pessoas que falam, eu não cometi esse crime e estou preso. Mas não existe injustiçado nesse mundo. Vai existir injustiça. Mas os cenários estão todos aí para promover, dentro da lei de causa e efeito, o processo de reeducação de cada um de nós. Ele vem falar do médico que abusou das possibilidades, depois volta para o hospital como um apagado enfermeiro, ou então até mesmo como um doente daquele hospital. Ele fala do agricultor que acabou com a gleba e de repente ele volta muito pobre no campo. Ele fala do artista que transformou a inteligência, usou a inteligência toda para influenciar negativamente as pessoas e que daqui a pouco trazem inibições muito grandes no campo também, do corpo físico também. Por quê? Porque estava usando de maneira errada as suas vocações. E a gente vai entender que a vocação
é para que a gente se ajuste à corrente do bem que parte de Deus e percorre todo o universo, para voltar a Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.